Senhor. Márcio, eu quero levantar-se e mostrar algum valor, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Neste mundo havemos crentes de ter sempre algo pesar, mesmo lutas de sabores, nossa paz vem perturbar. Mas se o mal nos ameaça, de alegria nos roubar, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Da vaidade, fiéis servos lutam por fazer-nos seus. Muitas vezes nos assaltam os modernos fariseus. Mas se alguém procurar ver-nos sem a graça do bom Deus, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Shalom Adonai, você que nos ouve nesta noite, vencendo vem Jesus. Você poderia dar um glória a Deus aonde você está. Você seja muito bem-vindo nesta noite, para juntos adorarmos e glorificarmos o nome do nosso bom Deus. Para nós é uma alegria tê-lo conosco. Ainda que não possamos estar juntos, unidos geograficamente, fisicamente, mas estamos unidos pela fé e pelo Espírito Santo de Deus Pai Todo-Poderoso. Conforme diz as Escrituras, em Cristo nós temos um só Espírito, um só batismo e um só Deus. Amém? Que nesta noite o seu coração possa ser alimentado pelas canções, mas também possa ser alimentado pela exposição da palavra do nosso bom Deus. Eu quero convidar você a convidar os seus amigos, a mandar para eles um contato e dizer: olha, nós estamos juntos agora num culto de adoração ao nosso bom Deus. Você possa compartilhar com aqueles que ainda não estão conectados conosco nesse culto online. Mas eu quero também convidar você a se assentar, a sossegar o seu coração, a ter paz agora. Que nada, nada mesmo, venha a atrapalhar esse período de culto. Você está na sua casa
e aí você tem uma certa liberdade. Mas esta liberdade, nesse período, possa estar sendo colocado na presença de Deus. Chame a sua família, chame os seus filhos, se assim você tiver. Chame aqueles que estão ao derredor, para juntos adorarmos e glorificarmos o nome do nosso bom Deus. Mesmo assentado, aonde você está, eu quero convidar você a levantar as suas mãos aos céus, à sua casa mesmo, para juntos adorarmos o nosso bom Deus, porque Ele merece ser louvado e honrado. Amado Deus, aqui estamos nós em nome de Jesus. Aqui estamos nós porque precisamos da graça do Senhor. Aqui estamos nós porque dependemos do Senhor, meu Pai. Agora, Deus, não estando presentes fisicamente, mas unidos espiritualmente, que o Senhor estenda a tua poderosa mão sobre o teu povo, Senhor. Aonde eles estiverem, no lar que eles estiverem, neste Brasil, neste mundo, aonde estão reunidos em nome de Jesus Cristo, que a tua graça, a tua bondade, o teu amor possa nos alcançar. Traga sobre nós nesta noite a bondade do Senhor, a inspiração do teu Espírito Santo. Fortalece aqueles que estão abatidos, os desanimados, que nesta noite eles ganhem um ânimo novo no poder da graça de Cristo Jesus. É no nome dele, aquele que é o nosso único e suficiente Salvador, que nós oramos e agradecemos. Amém, amém e amém. Deus abençoe a todos vocês. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor, amém. Em Isaías 51, a partir do versículo 12, assim diz: Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu, para que temas o homem que é mortal, ou o filho do homem que não passa de erva? Quem és tu, que te esqueces do Senhor que te criou, que estendeu os céus e afundou a terra, e temes continuamente o dia, o furor do tirano, que se prepara para destruir? Onde está o furor do tirano? Pois eu, o Senhor teu Deus, que agito o mar, de modo que bramem as suas ondas, o Senhor dos exércitos é o meu nome. Ponho as minhas palavras na tua boca e te protejo com a sombra da minha mão, para que eu estenda a vós, céus, funde nova terra, e diga a Sião: tu és o meu povo, nós somos o teu povo. E eu convido a todos para, em adoração, louvarmos a esse Senhor, o Deus dos exércitos. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Seitas com meus medos, falhas e temores, enche meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos e a ti me rendo. Cristo
salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar te portas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo. E eu quero convidar você, a sua vida neste momento, aonde que você estiver, que a presença do Espírito Santo de Deus possa estar visitando o seu coração, que nós possamos neste momento adorar ao Senhor, porque acabamos de cantar que tudo que existe, tudo que acontece, tudo provém do Senhor. Ele sabe de todas as coisas. E que talvez você neste momento venha encontrar paz no seu coração, que você venha encontrar segurança em meio ao caos do nosso planeta Terra, que você possa descansar neste Deus. Pai, eu quero colocar, Senhor, as nossas vidas diante de Ti, Senhor, ainda neste momento, ó Pai, agradecendo ao Senhor, ó Deus, por este momento que o Senhor nos permite a Te adorar, a glorificar ao Teu nome, a dizer que o Senhor é santo, que o Senhor é bom, que o Senhor é grande, que o Senhor é majestoso, que o Senhor é quem governa e conhece todas as coisas, ó Pai. É que diante de Ti, Senhor, que nós nos colocamos a nossa vida, a vida, Senhor, das pessoas que estão, Senhor, assistindo este culto neste momento, que não só possa ser um momento, ó Deus, mas que elas possam ser tocadas pelo poder do Teu Espírito Santo, ser transformada, receber, Senhor Jesus, nova vida, novo vigor, ó Pai amado. Senhor Jesus querido, que o Senhor alcança, Senhor, a cada coração, e nós possamos ouvir a Tua voz, a voz do Teu Espírito Santo, através da Tua palavra, Senhor, trazida ao nosso coração nesta noite. Pai, nós Te agradecemos, Te bendizemos, Te glorificamos, porque Tu és, Senhor, santo, e o Senhor merece do Teu povo toda a adoração, ó Pai, e toda a gratidão, ó Deus, em nome de Jesus.
Como é bom adorarmos ao nome do nosso bom Deus, que merece toda a honra e merece toda a glória em Cristo Jesus. Eu quero convidar você, nesse momento em que nossa alma foi preparada para recebermos a porção do Espírito, a porção da palavra do nosso bom Deus. Eu quero convidar você a abrir comigo no profeta menor, ou melhor, um profeta maior chamado Daniel, o livro de Daniel, capítulo 10, para a nossa reflexão nesta noite. Daniel, capítulo 10, nós estaremos fazendo a leitura de 3 versos, o versículo 10º, o 11º e o 12º. Assim nos diz e nos afirma a palavra do nosso bom Deus. Daniel, capítulo 10, versículo 10, nos diz: Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que eu te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé, tremendo. Então me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicastes o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras e, por causa das tuas palavras, é que eu vim. Eu quero pensar com você que me ouve nesta noite no tema o consolo de Deus. Eu repito para você, o consolo de Deus. Charles Spurgeon expressou aquilo que é o Salmo 147, dizendo: aquele que conta as estrelas e coloca o nome em cada uma delas, não esquecerá dos seus filhos. Que coisa fantástica! Aquele que colocou cada estrela e chama cada uma delas pelo seu nome, com certeza não irá esquecer dos seus filhos. É justamente isso que nos apresenta o texto lido nesta noite. Esse Deus soberano, esse Deus majestoso, esse Deus grandioso não esqueceu de Daniel. Para nós conhecermos um pouco a história de Daniel, nós precisamos olhar um contexto maior, todo o seu livro. Daniel participou de 4 dinastias. A primeira dinastia é com Nabucodonosor, quando ele e o povo de Israel foi levado para o cativeiro, para a Babilônia. Alguns comentaristas chegam a dizer que ele era jovem, aproximadamente entre 15 a 18, 20 anos de idade. Ele era jovem quando foi levado para o cativeiro. Daniel passou pela dinastia de Belsazar, passou pela dinastia de Dário, ou Dario, conforme alguns preferem também dizer, e agora ele está na 4ª dinastia, que é o rei Ciro. Daniel, então, agora já está velho, já se passam aproximadamente 70 anos, está chegando o final do cativeiro. Desta forma, Daniel, então, provavelmente teria entre 85 a 90 anos de vida. Mas é nesse período que agora nós precisamos entender o nosso texto lido nesta noite. O texto de Daniel, capítulo 10º, 11º e 12º, para dele tirarmos algumas lições. Se você observar o contexto do capítulo 10, você vai observar que Daniel recebe uma palavra na dinastia do rei Ciro, da Pérsia.
E aí no versículo 1 do capítulo 10, diz que é a palavra que envolvia aflição, dor, angústia. Se você olhar para o versículo 2 e o versículo 3, diz que ele começa a chorar. Durante 3 semanas, ou seja, 21 dias aproximadamente, ele levanta um clamor, com lágrimas, com súplicas a Deus. Ele faz também um jejum, diz o versículo 3, quando diz que ele não comeu nem carne, nem bebeu vinho, nem também teve a sua unção, mas simplesmente buscou a presença de Deus. Quando nós olhamos agora o versículo 5º, 6º, ou melhor, o versículo 4º, 5º e 6º, nós observamos que Daniel agora, ele está na beira do rio chamado Tigre, e ali aparece um grande homem. O versículo 5º e o versículo 6º diz que era um anjo do Senhor. Mostra como era este homem, como era a sua voz, como era os seus olhos, como era os seus braços, como era os seus pés. Se você estiver acompanhando comigo o raciocínio e olhar agora o versículo 7º, 8º e 9º, Daniel estava com um grupo de homens que o acompanhavam. Eles não viram a imagem que Daniel teve, mas eles ouviram um grande estrondo devido à voz poderosa daquele anjo. Diz o texto que eles fugiram, se esconderam. E diz que Daniel, ao ver aquela imagem, agora já sem força, sem ânimo, sem vontade, ele cai em terra. Ele se prostra, diz o versículo 9. Aí nós entramos no texto que eu e você lemos nesta noite, quando fala que Deus agora não se esqueceu de Daniel. Mas o capítulo 10, a partir do versículo 15, traz a história até o capítulo 12. A palavra, a mensagem, alguns chegam a dizer que o capítulo 10º, 11º e 12º faz parte do período apocalíptico, ou seja, aquilo que está acontecendo na história do livro do Apocalipse. Mas o que me chama a atenção é que o período em que Daniel estava vivendo e ainda iria viver, seria um período, conforme diz o versículo 1, de aflição, de angústia e de dor. Agora o versículo 10º, 11º e 12º tem lições fantásticas para nós. É o Deus que consola. A grande pergunta é: que consolo Daniel teve nesse momento de angústia, de uma palavra dura que estaria chegando para a vida dele e para a vida do seu povo? Mas eu quero crer que as lições que Daniel teve, da forma que Deus o consolou, serve também para consolar o seu coração. Você que me ouve nesta noite, você já ouviu por diversas vezes esse pastor que vos fala, como talvez outros pastores durante estas lives, em dizer que nós estamos num momento de isolamento social, numa pandemia, num Covid-19 em que isolou e tem trazido temores, angústias, incerteza ao coração de todos. Infelizmente, o cristão, você que me ouve pela fé em Cristo Jesus, não está isento. Talvez o seu coração esteja angustiado em saber que amanhã não poderá trabalhar, não irá aos estudos, à faculdade, não irá aos seus afazeres. Agora você, como eu, e o mundo precisa ficar em casa, não pode ter os seus afazeres, e isso traz uma incerteza ao nosso coração. Como irei pagar as minhas dívidas? Como irei levantar recursos para sustentar a minha família? Mas o Deus que conta as estrelas não esquecerá dos seus filhos, e com certeza não irá
esquecer de você. Durante esse período de intempéries, de lutas, de turbulências que nós estamos passando, nós precisamos ser consolados por Deus. As palavras humanas apresentadas por diversas formas, por diversas maneiras, elas nos trazem um consolo momentâneo. A gente até compartilha dizendo amém, palavra poderosa, glória a Deus por isso, mas o tempo passa e a nossa alma pode se esvaziar novamente. Por isso, o verdadeiro consolo, preste atenção, o verdadeiro consolo vem de Deus. Como que Daniel foi consolado? E como que você também é consolado nos momentos de lutas e de angústias? A primeira maneira que o texto nos ensina, a forma maravilhosa que somos consolados, é pelo Espírito Santo. Glória a Deus por isso. Daniel, ele foi consolado, sim, como você também será consolado. Mas se você observar o versículo 10, diz que uma mão tocou Daniel, estremeceu, balançou Daniel. Veja que Daniel foi colocado em pé, porque esta mão poderosa levantou Daniel. Mas aí a grande pergunta é, e para você? Será que Deus há de enviar um anjo para tocar em você, para levantá-lo e colocá-lo em pé novamente? Eu quero crer que Deus tem poder para isso, pois Ele é soberano, Ele rege a história. Mas eu penso que isso são exceções, porque a regra é Deus nos consolar, nos confortar por meio do Espírito Santo dele, amém? Porque esta é a função do Consolador, é o Espírito Santo que no século 21 levanta, coloca os homens, as mulheres, os jovens, as crianças que muitas vezes estão angustiados, abatidos, inquietos, é o Espírito que nos coloca em pé. É o Espírito que nos fortalece, é o Espírito que nos anima, é o Espírito que nos aquece a alma para a glória de Deus Pai. Porque o Espírito Santo tem essa função. Você há de lembrar comigo aquilo que está escrito no Evangelho de João, do capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15 e o capítulo 16 e o capítulo 17, Jesus está reunido com os seus discípulos, orientando, instruindo, dizendo que ele vai para o Pai, mas ele há de enviar o Consolador, é o que está no capítulo 16 do Evangelho de João. Se você olhar lá, a função, a forma, o jeito, o porquê o Consolador veio, foi para nos instruir. É o Espírito Santo que fala a nossa alma, é o Espírito Santo que nos faz lembrar das verdades, das palavras, de que Deus não esqueceu o seu povo. É o Espírito Santo que nos habilita, é o Espírito Santo que fala aos nossos ouvidos, é o Espírito Santo que ilumina a nossa mente, é o Espírito Santo que aquece a nossa alma, é Ele que nos convence, conforme diz João capítulo 16. Por isso, é o Espírito Santo que na atualidade traz o consolo para a nossa alma inquieta e abatida. É o Espírito Santo que nos enche do seu poder, da sua graça. Você há de lembrar de Atos capítulo 1, versículo 8, antes de Jesus ser assuntos aos céus, ele olha para os seus discípulos, mas já estava olhando para você que me ouve nesta noite e diz: mas eu vos darei o poder do Espírito Santo. Eu gosto quando Paulo escreve a Timóteo, lá na segunda carta, no capítulo 1, no versículo 7, quando ele diz assim que Deus não tem nos dado espírito de covardia, mas tem nos dado um espírito de poder, de coragem e também
de amor. Observem vocês então que Daniel, naquele momento de angústia, ele foi consolado. Deus não irá enviar nenhum anjo, porque o anjo do Senhor agora é o Espírito Santo, que é o próprio Deus, o nosso Consolador. Uma frase me chamou muita atenção, que diz o seguinte: ser cheio do Espírito Santo é ser fortalecido diariamente. Olha que coisa maravilhosa. Ser cheio do Espírito Santo é ser fortalecido diariamente na nossa vida. Não viva a máxima daquela ave da Angola: estou fraco, estou fraco, estou fraco. Não. Você é forte, porque o Espírito Santo o consola, enche o seu coração de ânimo e te coloca em pé. Nesse tempo de pandemia, só o Espírito, só Deus para consolar a nossa alma. Mas Deus ainda consolou Daniel e também nos consola. Se você observar o versículo 11, vai dizer que o consolo de Daniel foi por meio da palavra. Olhem o versículo 11. Diz o anjo, aquele ser forte, poderoso, olhando para Daniel, que agora já estava em pé. E o que me chama a atenção é o versículo 11, que inicia dizendo assim: homem muito amado. Olha que palavra fantástica essa, dita a Daniel. A palavra diz: Daniel, você é um homem muito amado. Amado de quem? Amado de Deus, aquele que não esquece dos seus filhos, aquele que traz o consolo, aquele que nos enche do Espírito Santo. Com Daniel houve um anjo que trouxe a ele uma palavra. E diz ainda o versículo 11 que este anjo, além de dizer que ele era um homem amado, pediu para ele se colocar em pé e ficar atento. Fique atento para as palavras que eu tenho a dizer. Para Daniel, Deus enviou um anjo para confortá-lo. Mas e para você que me ouve? Para nós, a igreja do século 21, da mesma forma, Deus pode enviar um anjo? Claro que pode, Ele é soberano, Ele age livremente conforme a sua vontade. Mas penso eu, mais uma vez, digo a você, que isto é exceção. Porque a regra hoje, para a igreja do século 21, é Deus falar ao seu coração, você que me ouve, a sua igreja por meio da palavra. A palavra é as Escrituras. É desta forma que Deus nos fala, é desta forma que Deus nos consola, é nesta forma que Deus aviva o seu espírito dentro da alma angustiada. Agora preste atenção, a forma pela qual você e eu seremos consolados é por meio da leitura da palavra de Deus. Você poderia dizer um amém? É por meio da palavra de Deus. Eu penso que a pandemia veio, nos isolou, nos tirou agora em alguns momentos do trabalho, da agitação, dos afazeres. Talvez você que me ouve em algum momento tenha expressado o seguinte: puxa, eu não tenho tempo para a leitura, eu não tenho tempo para a oração, eu não tenho tempo para Deus, porque eu tenho faculdade, eu tenho viagem, eu tenho a família, eu tenho o trabalho, tudo isto me rouba tempo. E aí Deus, veja que eu estou apenas fazendo uma conjuntura, aí Deus disse: então eu vou dar tempo para todos, o mundo, pensar um pouco mais em mim. Agora você que me ouve tem tempo, porque agora você talvez não precise ir ao trabalho, você não precisa ir à sua faculdade, às suas viagens. O tempo agora é para a família e o tempo agora é para a leitura da palavra de Deus. Você quer ser
consolado por Deus, você precisa olhar para as Escrituras. É a palavra de Deus que traz à nossa alma a sua verdade, o seu consolo, para ouvirmos de Deus que você, eu, o povo dele, é um povo muito amado de Deus Pai Todo-Poderoso. É quando eu olho, eu leio as Escrituras, que eu encontro o amor de Deus, representado no Evangelho de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Foi o amor de Deus por você que me ouve, que te salvou. Quando eu olho para as Escrituras, eu descubro que Deus cuida do seu povo, Deus cuida de você, em meio às turbulências, às intempéries, em meio a tudo que nós passamos. É o consolo de Deus, quando eu olho para as Escrituras. Isaías 41, versículo 10, quando diz: não temas, eu te redimi, eu te escolhi, eu te elegi, o meu braço, a minha destra cuida de você. É quando eu leio as Escrituras que eu encontro que Deus está comigo. O Evangelho de Mateus 28, o final vai dizer: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Ainda que você que me ouve nesta noite possa descer à sepultura, ali a presença do Senhor o acompanha, nos conduzindo para a eternidade. Aleluia! É assim que Deus vai nos consolando, é assim que Deus vai nos colocando em pé, é assim que Deus vai fortalecendo a nossa fé. Quando eu olho para as Escrituras, eu encontro que Deus não nos abandona, em momento algum. Eu lembro do Salmo 23, versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor, diz o texto, estará comigo. Penso que você estaria dando um glória a Deus se estivesse na casa do Senhor junto conosco. É isso que a palavra de Deus tem para nós. É a palavra que nos consola, é a palavra que nos coloca em pé. Não é palavra de homens, somos apenas instrumentos. Nesse momento, as lives são apenas instrumentos de Deus, porque o que alimenta e o que consola é o Espírito Santo e a palavra de Deus. Eu gostei muito de uma frase do grande mestre, o reverendo Augusto Nicodemos. Ele disse o seguinte sobre a palavra de Deus: quer ouvir a voz de Deus? Leia as Escrituras. Quer ouvir Deus falar audivelmente? Leia as Escrituras em voz alta. Você quer ouvir Deus falar? Leia as Escrituras. Mas Daniel ainda foi consolado. De que forma Deus o consolou e de que forma Deus pode nos consolar no tempo presente? Deus nos consola pela oração. Se você observar agora o versículo 12, é isso que ele está dizendo. Deus consolou Daniel por meio ou pela a oração. Por meio da oração, Daniel foi consolado. O versículo 12 diz justamente isso. Se você olhar, ele está afirmando: olha, Daniel, eu vim trazer a palavra que Deus tem para você, a partir do momento quando você buscou a conhecer a vontade do Senhor. Observem que o versículo 12 diz assim: desde o primeiro dia em que você aplicou o seu coração, que você se humilhou na presença do Senhor. E se você voltar os teus olhos para o capítulo 10, versículo 2, vai dizer que o clamor e a busca de Daniel foi por 3 semanas, aproximadamente 21 dias. Daniel esteve ali buscando a presença do Senhor, clamando,
e esperou no Senhor a resposta. E quem trouxe a resposta foi o anjo do Senhor. Mas e para você que me ouve nesta noite? Deus enviaria também um anjo diante do seu clamor, diante das suas orações? Novamente eu preciso dizer, veja o que Deus pode fazer, mas isto não é regra, é apenas exceção. Deus age hoje na atualidade, Ele consola o seu povo por meio da oração. É a oração que nós colocamos no altar de Deus, que trará em nós o seu consolo, nos trará o seu alimento, nos trará uma esperança. Na verdade, é por meio das orações que a nossa alma lança fora toda a nossa inquietude, toda a nossa ansiedade. É desta forma que Deus consola o seu povo. É o meio, é a forma, é a maneira. Mas preste atenção, Deus trouxe resposta a Daniel, mas as lutas, as dificuldades e as intempéries ainda permaneceria. Então preste atenção no que vou dizer ao seu coração, você que me ouve nesta noite. Você vai orar, mas a resposta virá no tempo de Deus. No tempo de Deus, até chegar a resposta à sua alma, Deus vai nos consolando, vai gerando paz em nossa alma, segurança, tranquilidade e descanso, e mais, a esperança de que estamos sendo consolados por Deus. Eu gosto do Evangelho de Marcos, capítulo 4, do versículo 35 ao 41, que fala que Jesus acalma a tempestade. Jesus está numa pequena embarcação com os seus discípulos, e diz ali, o versículo 38 e 39, que ele está repousando. E aí chega um grande temporal, o barco é lançado, agitado de um lado para o outro, e os discípulos agora clamam ao Mestre: não te importa que pereçamos? E aí diz que Jesus acorda, e diz que Jesus olha para aquele momento e diz: vento, aquieta, mar, acalma-te. Mas o que me chama a atenção é que do momento em que Jesus está repousando até o momento em que ele vai agir, há um tempo, há um período, e nós não sabemos quanto tempo. Isso nos ensina que o tempo sempre será de Deus. Basta nós, para sermos consolados, clamarmos a Deus, depositarmos ao seu altar, debaixo ou no trono de Deus, aquilo que é a nossa angústia. Deus trouxe a resposta e há de trazer também ao seu coração, você que me ouve nesta noite. Mas lembre-se, o tempo é de Deus. Isso me faz lembrar do Salmo, ou do livro dos Salmos, em especial o Salmo 40, quando o salmista diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor. Algumas traduções dizem assim: esperei com paciência pelo Senhor. E o versículo 2º e 3º diz que o Senhor ouviu o seu clamor, estendeu a sua mão poderosa, tirou os seus pés do lamaçal e firmou sobre uma rocha. Ah, que coisa maravilhosa, você que me ouve. Nesse tempo de incerteza, de angústia, de não saber o que vai acontecer, você precisa ser consolado, alimentado e fortalecido por meio das orações. Esta angústia da sua alma precisa ser lançada. É isso que vai dizer Filipenses capítulo 4, a carta conhecida como a carta da alegria. Lá no capítulo 4, a partir do versículo 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, Paulo vai dizendo assim: não andeis ansiosos por coisa
alguma. Antes, toda a sua ansiedade, toda a sua inquietude seja depositada. É isso que ele está dizendo. Seja depositada aos pés de Deus Pai Todo-Poderoso. Quer ser consolado? Tenha um momento de oração. Apresente a sua angústia, a sua inquietude, e você vai ver que será consolado. As Escrituras ainda vão dizer o seguinte: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Precisamos lançar sobre ele. Gostei muito de uma frase de Martinho Lutero sobre a oração, quando ele disse o seguinte: a oração é o suor da alma. A oração é o suor da alma. E nós precisamos orar para sermos consolados diante desse Deus maravilhoso. Mas eu quero concluir dizendo: o consolo de Deus. O consolo de Deus. Daniel foi consolado? Sim. Como que Daniel foi consolado? Ele foi consolado por meio do Espírito Santo, representado no texto lido por um anjo. Mas ele foi consolado. Como você também é consolado pelo Espírito Santo. Daniel foi consolado pela palavra. Sim, uma palavra que o anjo trouxe a ele, enviada por Deus. Mas você e eu hoje somos consolados pela palavra que Deus deixou revelada a nós por meio da leitura. Daniel foi consolado, sim, foi consolado por meio da sua busca, da sua oração. A resposta veio por meio de um anjo. Você também pode ser consolado quando você abre a sua alma, o seu coração, em oração a Deus. Mas eu quero deixar duas palavras ao seu coração nesta noite. A primeira palavra ao seu coração nesta noite: o consolo de Deus acalma a nossa alma. Amém? O consolo de Deus acalma a nossa alma. Eu gosto do Salmo 4, versículo 8, quando o salmista diz assim: em paz me deito, logo pego no sono. Por que ele deita em paz e logo pego no sono? Diz ele: porque o Senhor me sustenta. Porque eu estou seguro com esse Deus maravilhoso. Se você tem deitado e não está em paz, e não pega no sono tranquilamente, é que ainda você não está totalmente consolado pelo Espírito, pela palavra e por meio da oração. Mas há uma segunda palavra que eu quero deixar ao seu coração: o consolo de Deus firma os nossos pés. O consolo de Deus firma os nossos pés. É o consolo de Deus que nos coloca em pé, a olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. É o consolo de Deus que traz em nós a segurança que esses ventos, que essas intempéries, que essas dificuldades, que esta pandemia, que esse Covid-19 não vão tirar a nossa confiança do trilho que é Cristo Jesus. Por isso dizer o Salmo 108, versículo 1: firme está, ó Deus, o meu coração. O nosso coração precisa estar firme em Deus. Gostei muito da frase do grande expositor também, reverendo Hernandes Dias Lopes, quando ele disse: por mais escuro que seja o vale, Deus está ao seu lado, será o seu refúgio, sua fortaleza, até chegarmos ao céu. Que Deus te abençoe e que Deus traga consolo ao seu coração. Eu quero orar por você neste momento. Amado Deus, olha para os nossos irmãos, olha para aqueles que estão juntos conosco neste culto,
que a tua palavra tenha consolado, confortado, alimentado todos nós para a glória do teu nome, Senhor. Dá, ó Deus, a tua graça sobre nós. Esta é a nossa oração. Esta é a nossa petição. Em nome de Jesus. Amém e amém. E que a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações eternas repouse sobre cada um de vós, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Dia após dia me cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer tudo que tenho, tudo que sou.